Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Sejam bem-vindos a esse tempo de culto, a esse tempo de nós engrandecemos ao Deus da nossa salvação, ao Deus eterno, ao Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que é santo e aquele que está vivo e que vive para sempre e que em breve voltará. Que você possa agora cultuá-lo, que você possa adorá-lo, que você possa agora entregar a sua vida. Culto é sinônimo de entrega. Nós viemos aqui para entregar ao Senhor a nossa vida, entregar ao Senhor a honra, entregar ao Senhor toda a glória que Ele merece. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus e dar início a esse culto, declarar que é Jesus quem vai à frente, declarar que o Senhor é bom, declarar que a sua misericórdia dura para sempre. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Os irmãos que nos acompanham pela internet também, sejam bem-vindos e louvado seja Deus. Pai Santo, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo de culto, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe a esse lugar, cada vida que está acompanhando pela internet, cada vida, Senhor, que vai assistir esse culto. Ó Deus, ó Pai, nós clamamos a Ti que a Tua graça, ó Deus, poderosa, santa, eficaz, ela vem alcançando corações, Senhor amado, para que mentes sejam despertas, para que corações sejam inclinados para Ti, Senhor, para que vidas sejam transformadas, para que, Senhor amado, haja, Senhor amado, mover do Teu Espírito, salvando e resgatando, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Tu podes fazer milagres, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, como diz o Salmo 115, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Ó Deus, recebe, Senhor, nosso culto, recebe a nossa vida, perdoando-nos, renovando-nos e fortalecendo-nos na força do Seu poder. Pai, Te agradecemos, recebe o culto, recebe o louvor, recebe a adoração e fala conosco, Pai. Dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir Sua voz e coração, Senhor amado, ó Deus, desejoso por mais de Ti, Senhor, para que, Senhor amado, ó Deus, a Tua palavra sendo misturada com a fé do coração, promova, Senhor amado, milagres, Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o Senhor, igreja. Face a face o nosso Deus. Aleluia. Queremos Te agradecer, Pai. Queremos ser gratos desde já, Senhor, por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas, porque nós temos a certeza que o Senhor está à frente, Senhor. Obrigada, Deus, pela provisão grandiosa, Senhor, pela saúde, Senhor, pelo Teu mover grandioso sobre as nossas vidas, Deus. Queremos somente Te adorar, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, não importando com as circunstâncias, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, que a Tua vontade é para sempre sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse louvor diz que se não for para Te adorar, para que eu teria nascido? Vamos adorar o nosso Deus, igreja, porque sem Ele nós não daremos nem um passo, sem a provisão, sem o agir do Senhor, nós não seríamos nada. E hoje tenho certeza que o nosso Deus nos trouxe nesse lugar para adorar o nome dEle. E esse louvor diz: se não for para Te adorar, para que eu nasci? Aleluia. Se não for para Te adorar, para que eu nasci? Se não for para Te servir, porque eu estou aqui. Senhor, estou aqui.
nós hoje estivéssemos na presença dele, porque ele é o dono de tudo e de todos. Não importa onde, como você está ou esteve hoje, Deus estava lá, porque a graça dele é soberana. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Pai, damos graças ao teu nome, Senhor. Queremos somente te engrandecer, Deus. Sabemos que está acima de tudo, acima de todos, Deus. E nós não temos nada. Hoje, Senhor, nós somos pequeninos, mas nós sabemos que o Deus grandioso que está sobre as nossas vidas é o Deus que pode tudo, que pode mudar cada centímetro quando quiser sobre as nossas vidas. Aleluia. Obrigada, Pai. Não temos palavra para agradecer, Deus. Tamanha bênção que o Senhor tem derramado sobre a tua terra, Senhor, sobre todo esse planeta. Nós sabemos de todos os problemas, de todas as enfermidades, de todas as causas. Impossível que está lá fora o mundo crendo, mas nós sabemos que o Deus do impossível está sobre todas estas causas, sobre todas estas coisas, e o teu amor é sobre os teus filhos. Derrama, Deus, do teu Santo Espírito sobre a igreja de Pinheiros, hoje em Boituva. Derrama, Senhor, do teu poder e graça. Hoje damos graças ao teu nome, Senhor, porque as nossas pernas nos trouxeram aqui, porque o Senhor permitiu que elas estivessem firmes, Senhor. Dou graças a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e faz os nossos ouvidos desagravados para ouvir a tua palavra, que é santa e bendita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, ainda em pé, vamos fazer a leitura do Salmo. Vou dar o presbítero Ronei para fazer a leitura do Salmo. Vamos continuar nesse momento de louvor, louvando e salmodiando ao Senhor. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus. Salmo número 27. Salmo 27, vamos ler responsivamente. Todos conseguiram abrir aí? Então vamos começar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites o teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes e nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela beira da direita, por causa dos que me andam espiando.
Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Glória a Deus. O versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscaria, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aprender no seu tempo. Aprender a adorar ao Senhor, aprender a louvar a Deus, aprender a reconhecer o poder dEle, aprender que Ele é o poderoso, aprender que Ele é misericordioso, que Ele é justo. Tem tanta coisa para aprender do Senhor, e nós aprendemos no templo, na casa do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, Deus me colocou isso no coração agora há pouco, e eu quero dizer, pedir para o pastor licença, falar como ele fala: descansa o teu coração, irmão. Descansa o teu coração. Ele sempre fala isso: descansa o teu coração. Se há algo na tua vida difícil, foi falado aqui agora de pouco nos louvores, Deus é poderoso. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. E aí no último versículo que nós lemos aqui: espera no Senhor, anima será o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então espera dele, aprende no templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, nós te louvamos e engrandecemos a ti, Senhor, porque, como já foi dito aqui várias vezes, Senhor, sem ti nós não somos nada, Senhor. Sem ti nós somos só alguma coisa vivendo nesse mundo e que perecerá sem dúvida. Mas com a tua misericórdia e com a tua graça somos filhos de Deus e estamos num lugar, Senhor, ó Pai, já planejado e preparado para nós, Senhor. Nós glorificamos a ti porque a cada dia temos vindo na tua casa a aprender do Senhor, receber do Senhor a glória e a misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Amém, graças a Deus, né? Esse Deus, meus irmãos, nos fortalece. Ele fortalecerá o teu coração. Irmãos, o coração é um músculo que precisa ser fortalecido. Mas você pode ir na academia, você pode ir puxar ferro, meus irmãos, podem fazer o que for, meus irmãos, mas o coração, meus irmãos, ele é fortalecido de uma forma, meus irmãos, espiritualmente falando, animando-se e esperando no Senhor. Ou primeiro, esperando e se animando no Senhor. Isso, meus irmãos, é o que dá força no nosso coração. Como você vai na academia lá e levanta uns ferros para o braço ficar bem forte, bem vigoroso. Nosso coração, meus irmãos, ele é fortalecido quando nós fazemos essa ginástica, quando nós fazemos essa academia de esperar e se animar no Senhor. Amém? Espere então, pois, no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, alguns avisos. Terça-feira nós temos nosso momento de oração às 20 horas, ali pelo Facebook somente, por enquanto. Meus irmãos, que tem sido uma bênção, muitas vezes têm participado, e louvado seja Deus por isso. Então participa lá, compartilha, convide, envia convites, envia o link, e vamos ser ali abençoados em nome de Jesus. Muitos pedidos de oração têm chegado, meus irmãos, por esse canal. Então, meus irmãos, glória a Deus por tudo, né? Quinta-feira nós temos culto aqui presencial, e também online. É um culto de ensino, meus irmãos, como foi falado aqui, como é bom aprender no santo templo do Senhor. Nós habitamos um tabernáculo eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós habitamos esse tabernáculo e de lá ninguém move a gente, amém? Mas o Senhor preparou um templo, o Senhor preparou um lugar para nós aprendermos a palavra do Senhor, para nós sermos, esperarmos no Senhor, para nós sermos animados no Senhor. Então quinta-feira esse culto temos chamado aí a quinta do ensino, né? Então vem aqui, você tem a quinta do Marquês e tem a quinta do ensino, né? A quinta do Marquês é lá na Castelo,
Mas quinta-feira eu tenho a quinta do ensino, então venha para cá em nome de Jesus. Vai ter um alimento bem melhor do que lá na quinta do Marquês, amém? Fazendo propaganda aí, né? Tem que ganhar um almoço lá. Deus abençoe os irmãos e participe em nome de Jesus. Nós tivemos sexta-feira, meus irmãos, uma reunião com a diretoria, está aí sendo constituída da igreja, meus irmãos. Tivemos uma reunião muito produtiva, muito abençoada ali, gostosa, meus irmãos. Mas uma das coisas que chamou a atenção ali, que eu trouxe ali para a mesa diretora, olha que chique, hein? Para os irmãos ali, 8 irmãos, né? Os irmãos, foi que nesse último ano, até coloquei no grupo, nesse último ano, nesses últimos 12 meses, em plena pandemia, em plena, meus irmãos, dificuldade que o mundo está enfrentando, a IEP Poituva, com os teus dízimos e ofertas, investiu quase 20 mil reais em missões. Louvado seja Deus. Paquistão, México, uma clínica de recuperação em Biúna, Portas Abertas, que ajuda em mais de 163 países, e, meus irmãos, aí abrindo, meus irmãos, para mais obras missionárias. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus porque os irmãos aí têm sido participantes dessa obra, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe, que possamos expandir nossos limites, além fronteiras, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E esse momento é o momento de você trazer a tua oferta, de você trazer com gratidão, com alegria, saber que o Senhor tem operado, que o Senhor vai continuar operando, que o Senhor continua agindo em nome de Jesus. Então esse é o momento de você trazer a tua oferta, louvando e celebrando o nome do Senhor. Enquanto nós louvamos, traga a tua oferta com alegria, celebrando e sabendo que você é participante de uma obra missionária, não só fora do Brasil, mas também no Brasil, que o Senhor faça crescer. Nossa oração é para que o Senhor expanda esse reino que é dele mesmo, em nome de Jesus. Para a gente adorar nosso Deus com muita alegria. E esse é um momento de muita alegria na nossa vida. Amém? Thank you.
agradecendo a Deus por toda a sua provisão, por toda a sua graça, por todo o seu favor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Pai Santo, obrigado, Deus, obrigado por esse momento, por nós podermos, ó Deus, entendendo, Senhor amado, ó Deus, que grande é a tua obra, Senhor, e que o Senhor pede, Senhor amado, para que nós oremos, para que o Senhor envie os ceifeiros, para que o Senhor envie os obreiros. Ó Deus, nós te clamamos nessa hora, Pai. Envia, Senhor. Envia-nos, ó Pai amado. E nós, ó Deus, que fomos chamados, Pai, sejamos com os nossos ouvidos atentos à sua voz. Ó Deus, opera, Senhor, no meio da igreja, opera no meio do teu povo. Em nome de Jesus, amplia os nossos termos. Em nome de Jesus, ó Pai amado, opera a salvação, opera a cura e libertação, opera a manifestação da sua graça, Pai, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu favor. Tua palavra diz que no teu favor está a vida, Senhor amado. Nós louvamos o teu nome, Pai. Queremos orar consagrando a ti esses valores. Ó Pai amado, que o teu povo, ó Deus amado, traz agora com alegria, com gratidão, sabendo, Senhor, que não só a igreja local é beneficiada, o povo aqui, Senhor, mas também outros tantos estão sendo beneficiados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós louvamos o teu nome. Dá-nos visão de reino, Senhor amado, dá, Senhor amado, e opera milagres e maravilhas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Os teus filhos também consagram, Pai, a ti aquilo que eles sabem que foi o Senhor quem deu. Abençoa, Pai amado, que os teus filhos sejam abençoados nisso que o Senhor tem dado, o Senhor seja bênção na vida deles, e o Senhor seja engrandecido, Pai amado, através disso que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Deus fale conosco nessa hora pela leitura da sua palavra. Nossos corações atentos agora possa se inclinar para ouvir a voz do Senhor. Amém? Já louvamos, podemos louvar a Deus, engrandecê-lo, podemos declarar a obra de redenção que Cristo fez por nós, podemos declarar que Ele vem, Jesus vem. Agora é o momento do Senhor falar conosco, sua palavra. As pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala, meus irmãos, é a nossa Bíblia que muitas vezes está muito fechada. Porque toda vez que nós abrimos a nossa Bíblia e lemos, nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Esse livro não é um livro que contém a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. A inerrante e palavra de Deus. Poderosa, santa, transformadora. Ela transforma o nosso coração. Ela transforma. Porque Deus é bom. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos visitas de outras vezes, né? Tati retornando. Glória a Deus. Temos vida pela primeira vez. As crianças também agora vão para o culto Kids, né? Crianças menores aí estão indo para o culto ali também. Glória a Deus. Logo, logo nós vamos ampliar a idade, mas por enquanto só os menorzinhos, né? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia então. Está parecendo o cabo da Ciolo, né? Glória a Deus. Mas temos que dar glória, meus irmãos. O Senhor tem sido bom conosco. Glória a Deus. Temos que dizer glória a Deus, mesmo, ao Senhor da glória. Tem um salmo que fala assim: e cada um no seu templo diz.
E cada um no seu tempo diz: glória. Glórias a Deus. Irmãos, então Lucas 8, a partir do verso 4, nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador. Todos aí de posse da palavra de Deus? Lucas 8, 4. Ao 8. Vamos ler juntos? Lucas 8, do 4 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai, dá graça, Senhor, ao que fala, dá graça ao que ouve, e sejamos ensinados todos de um só, do Teu Espírito, Senhor. E no Teu templo, Senhor, queremos ser ensinados, Pai, porque uma pregação que não tem ensino, Senhor amado, ela não é uma pregação. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender no Teu santo templo, como diz o salmista, Pai. Ensina-nos, Pai, dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer, e boca para glorificar o Teu nome pelas maravilhas que Tu tens operado, Senhor. Perdoa os nossos pecados agora, Pai, purifica-nos, santifica-nos, para que nós possamos contemplar a formosura da Tua face, possamos contemplar a formosura da Tua bondade no Teu santo templo, em nome de Jesus, amém e amém. Só mais pode se assentar. Irmãos, essa é uma parábola, talvez uma das mais lidas, mais pregadas, mais conhecidas. E essa palavra, amados irmãos, ela tem muita bênção de Deus para as nossas vidas, porque ela nos ensina coisas importantes a respeito do reino, a respeito do reino de Deus. Ela diz das coisas importantes a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é, meus irmãos, a causa de alguém se tornar participante do reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós fomos gerados de novo por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E sendo gerados de novo por essa semente incorruptível, que é a palavra de Deus, então, amados irmãos, nós agora fazemos parte de um reino, o reino de Deus. E Jesus, ele estava ali, algumas coisas aqui muito importantes e muito interessantes. Aqui no capítulo que nós lemos, irmãos, nosso assistente saiu correndo, acho que ele tinha esquecido. Mas ele está atento, já estava lá, né? Aqui, meus irmãos, Lucas registrando, essa parábola é registrada tanto em Lucas capítulo 8, também, meus irmãos, ela é registrada em Mateus capítulo 13, e ela é registrada também em Marcos capítulo 4. Cada um com detalhes a mais. Cada uma com detalhes a mais. Aqui Lucas, ele fala, meus irmãos, que ajuntou-se uma grande multidão, e vieram ter com ele gente de todas as cidades, de todos os lugares ao redor. Essa, meus irmãos, é a cidade de Cafarnaum. É um lugar pequeno, meus irmãos, mas era o lugar, meus irmãos, aonde mais Jesus operou milagres, aonde mais Jesus manifestou a sua graça,
aonde mais Jesus, meus irmãos, mostrou a sua glória. Meus irmãos, aí milagres maravilhosos aconteceram aí. Um deles, meus irmãos, os irmãos estão vendo aqui, volta lá, filho. Os irmãos estão vendo aqui, uma construção aqui. Aqui, irmãos, é exatamente onde ficava a casa de Pedro. Tem uma igreja, a igreja, meus irmãos, católica romana, construiu uma igreja acima, sobre a casa de Pedro. E ali, meus irmãos, Jesus chegando em Cafarnaum, ele vai à casa de Pedro, e o que acontece ali? Ele chega ali, meus irmãos, e a sogra de Pedro está com febre, está doente. E ali, meus irmãos, a sogra de Pedro é curada, e a partir dali, meus irmãos, Jesus passa pelo menos 3 anos ali, operando milagres, operando curas, operando maravilhas, operando coisas tremendas, poderosas, coisas, meus irmãos, ali que a Bíblia descreve. Mas o que a Bíblia descreve, meus irmãos, certamente foi muito mais coisas, porque João fala lá nos seus escritos, que se escrevessem nos livros tudo que Jesus operou, não caberia no mundo os livros. Mas Jesus, ele ficou aqui, nessa casa, por provavelmente 3 anos, entre as suas indas e vindas a Jerusalém, que ficava mais ao sul, que é o mais ao norte de Israel. Então aqui, meus irmãos, aqui também foi onde aconteceu aquele milagre, daquele homem que é descido por 4 amigos ali, até a presença de Jesus, um homem que estava ali, um homem paralítico, que ele é descido até a presença de Jesus. É nesse lugar que acontece, é nesse lugar que acontece. E Jesus, amados irmãos, ele está ali. E a palavra de Deus, lá em Mateus 13, ele tem um detalhe a mais, que eu acho interessante ler, quando nós lemos a palavra, ler os evangelhos, se tem mais menções da leitura, se tem versículos em outros lugares, é bom ler para a gente só pegar mais detalhes. E no capítulo 13 de Mateus diz assim: tendo Jesus saído de casa, essa casa, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, ele foi junto ao mar. Esse mar, meus irmãos, Jesus, ele morava, meus irmãos, de frente para a praia, o mar da Galileia, que na verdade não era um mar, era um grande lago de água doce. Mas Jesus, meus irmãos, ele morava à beira-mar, ele morava, meus irmãos, ali, por um bom tempo da sua vida ministerial, ele morou aqui. Então ele foi para a praia. A hora que ele chegou na praia, irmãos, ele encontrou uma multidão de pessoas. Ele encontrou milhares e milhares de pessoas já aguardando ele, já aguardando para ouvi-lo, já aguardando para aprender, já aguardando, meus irmãos, para receber dele instrução, já aguardando, meus irmãos, ali para serem fortalecidos, como foi lido o Salmo, fortalecido no Senhor. Como que somos fortalecidos? Esperando, confiando, animando-se. Então, quando Jesus sai de casa e vai para o beira-mar, ele encontra uma multidão. E voltando lá, irmãos, mais um detalhe interessante: quando ele vê toda aquela multidão, ele entra num barco. Ele entra num barco e ele vai na água, enquanto a multidão fica toda aqui. Não sei quanto encheu aqui de gente, meus irmãos, mas era como se fosse, você já viu aquele lugar acústico que a pessoa fica aqui e o auditório ele é levado assim? Você já viu? Já foi em um cinema, algum lugar assim? Era exatamente, meus irmãos, o que eles fizeram lá. Lá não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha essa modernidade que nós temos hoje. Mas quando Jesus falava, meus irmãos, milhares de pessoas ouviam, porque ele usava a acústica desse lugar. Ele foi com o barco até o mar, até o lago, e as pessoas ficaram aqui. Então Jesus falava e as pessoas até lá em cima, que estavam mais longe, ouviam o que Jesus falava. E voltando então lá para nosso Lucas 8,
E Jesus então, tendo aquela multidão, estando no barquinho, dentro da água, e as pessoas ali no barranco, vamos dizer assim, ouvindo Jesus falar, ele falou a eles por parábolas. Por parábolas. Parabolês. Parabolês, meus irmãos, o para é a palavra grega que significa através. E o bolês, meus irmãos, significa atirar ou lançar. Jesus ele usava parábolas e hipérboles para trazer, meus irmãos, questões do reino, para que as pessoas ali pudessem entender com clareza, para que as pessoas pudessem, olhando para as situações, pudessem ver com mais clareza o que Jesus estava querendo ensinar. Então ele falava por parábolas. Aí ele contou então uma parábola. E ele disse que então um semeador saiu a semear. Quem era o semeador? O próprio Cristo. O próprio Jesus. Ele estava ali semeando a palavra, não só aqui. Olha, deu um zoom aqui, glória a Deus aí pelo zoom. Não só aqui, mas em toda a Galileia, que seria esse território, toda a Galileia, e também em toda a Judéia, pregando-lhes a palavra de Deus, anunciando-lhes o reino, anunciando o Salvador, que era ele mesmo, Cristo, o Senhor. E ele começa a falar por parábola. E então fala assim que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte caiu junto ao caminho. É interessante ver, irmãos, que ele vai citar 4 tipos de lugares que recebeu uma parte da semeadura. Uma parte da semeadura. A semente é a palavra de Deus. O semeador era o próprio Cristo, ou aqueles que pregam a palavra de Deus, que anunciam a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus. A preciosa semente, meus irmãos, é a palavra de Deus, e aquele que leva a preciosa semente, e às vezes andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo molhos, trazendo consigo frutos, porque a palavra de Deus ela não é infrutífera, ela é produtiva. Só que Jesus aqui ele vai contar, meus irmãos, que ali, junto àquele mar, tem 4 tipos de corações. Tem 4 tipos de corações ali. Porque enquanto, meus irmãos, haviam os discípulos, haviam aqueles, meus irmãos, que tinham ali já abraçado a fé, que já tinham caminhado com o Senhor, já estavam aprendendo, já estavam caminhando um tempo. Muitos saíam de Jerusalém para vir aqui, para ver aonde poderia pegar Jesus, aonde poderia incriminá-lo, aonde poderia, meus irmãos, falar assim, olha, está errado, meus irmãos, era que Jesus morresse. O desejo de muitos era que Jesus, meus irmãos, ali parasse com o seu ministério. Então Jesus, meus irmãos, ele fala por parábolas, uma parábola que mostra 4 tipos de coração que estava ali. Ele fala, meus irmãos, que uma parte da semente, bom, será 4 corações, e uma parte da semente, meus irmãos, vamos dividir essa semente em 4 partes, 25%. 25% caiu, meus irmãos, à beira do caminho. E 2 coisas interessantes aconteceram, meus irmãos, quando uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho. A Bíblia diz, acompanha na tua Bíblia aí, 2 coisas interessantes aconteceram. Foi pisada e as aves dos céus comeram. Pisada e roubada. Uma parte da semente que caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho, meus irmãos? É um solo pisado.
É um solo, meus irmãos, aonde todo mundo pisa, aonde todo mundo anda, aonde todo mundo passa, aonde todo mundo dá os seus pitacos, aonde todo mundo tem os seus achismos, aonde todo mundo fala: não mexa nesse lugar, não mexa nisso, não mexa naquilo. É onde, meus irmãos, caíram aquela semente. E que é figurado aqui, meus irmãos, como um coração endurecido. Um coração endurecido porque é um solo batido, é uma terra pisada. E essa terra, meus irmãos, muitas vezes está satisfeita com a dureza da vida. Como tem as frases no caminhão que você passa às vezes na Castelo e vê: tá ruim, mas tá bom. Tem até música. Tá ruim, mas tá bom. Vamos levando. Vamos empurrando com a barriga. Conformados com hábitos escravizados. E Jesus está falando que uma parte da semente que ele tinha lançado caiu sobre essa terra. Coração endurecido. E por ser um coração endurecido e a semente ficou na flor da terra, primeiro, ela foi pisada. E segundo, os passarinhos a roubaram, as aves dos céus comeram. Mas Jesus continua, amados irmãos, na sua parábola. Quer dizer, ele está, através de coisas naturais, ele está querendo trazer à tona questões espirituais. Isso é uma parábola. Jesus continua falando, versículo 6. Outra parte, outros 25% caiu sobre pedra. Mas o interessante, irmãos, que nasceu. O interessante, meus irmãos, que a beira do caminho não nasceu, ela foi pisada e foi roubada, mas aquela parte que caiu na pedra, ela nasceu. Versículo 6. Mas só que ela secou-se depois de um breve tempo. Por quê? Porque não tinha umidade. Porque imagina um sol quente nesse lugar. O sol, meus irmãos, é de 40 graus, dependendo da estação do ano. À noite fria e de dia sol escaldante. Não tinha umidade, porque o sol batia na pedra e aquela semente que começou a brotar, meus irmãos, ela não foi para frente, ela secou-se, porque ela não tinha umidade. Coração superficial. A beira do caminho significa um coração endurecido. Agora, meus irmãos, as sementes lançadas na pedra significa um coração superficial, solo rochoso. A semente até cresce, mas por não ter umidade, seca. Por não ter umidade, meus irmãos, ela se seca. A resposta é rápida, mas sem reflexão. A decisão é baseada na emoção. Meus irmãos, o coração superficial, meus irmãos, e o Senhor me chama, o Senhor te chama, para nós não termos um coração superficial, mas para nós deixarmos, meus irmãos, a palavra de Deus penetrar nas mais profundas terras do nosso coração. Ainda que ela venha contrariar o nosso próprio coração, ainda que ela venha, meus irmãos, tirar o conformismo que muitas vezes há no nosso coração, porque a palavra faz isso. E Jesus então fala que secou-se, pois não tinha umidade. No versículo 7 ele fala, meus irmãos, que a outra parte, os outros 25%, ela caiu entre espinhos. A primeira parte caiu à beira do caminho,
terra pisada. A segunda parte caiu em pedras. E a terceira parte, ela caiu entre espinhos. E Jesus ensinando aquele povo, ensinando aqueles que estavam ali, meus irmãos, para ouvir em toda essa beira-mar. Ele fala que uma parte da palavra caiu entre espinhos e cresceu junto com os espinhos, mas os espinhos a sufocaram. É um coração ocupado. A primeira parte fala do coração endurecido, a segunda parte fala de um coração superficial, e a terceira parte, que é aqui entre os espinhos, coração ocupado. Isso aqui, irmãos, eu não estou tirando de mim mesmo, estou tirando da própria Bíblia, porque a explicação vem depois. O Senhor Jesus, sobre o coração endurecido, lá no versículo 12 ele explica. Sobre o coração superficial, lá no versículo 13 ele explica. Coração ocupado, lá no versículo 14 ele explica. Coração ocupado, meus irmãos, é a disputa que há dentro do coração do homem. Quando a palavra de Deus vem, mas os cuidados com este mundo, os cuidados desta vida, meus irmãos, faz com que cresçam juntos, mas, meus irmãos, um momento ou outro, os espinhos vão sufocar a palavra de Deus. O salmo que foi lido, amados irmãos, Salmo 27, fala, meus irmãos, que o Senhor fortalece o nosso coração, mas Ele fortalece o nosso coração quando nós esperamos nele e nos animamos nele. E por que nós esperamos nele? Porque nós sabemos que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Por que nós confiamos nele? Porque esse mundo, amados irmãos, não pode fazer nada de bom para você. Pelo contrário, esse mundo pode te afastar de Cristo. Esse mundo pode te afastar, meus irmãos, da palavra de Deus, que é a figura dos espinhos, que é a figura, meus irmãos, dos cuidados. E Jesus fala lá, meus irmãos, no versículo 14, porque os cuidados dessa vida sufocam a semente, sufocam a palavra. Então aquilo que eu cria tanto, que eu tinha por premissa, que eu tinha por centralidade na vida, de repente já não é mais. A palavra não é mais tão eficaz assim como eu pensava no passado. A palavra já não é tão inerrante como eu pensava no passado. Ela é viva e eficaz, e permanece viva e eficaz para todo sempre, porque é a palavra de Deus. O que pode estar errado é com o coração, e não com a palavra. E Jesus então, ele conta essa parábola no meio dessa multidão. Os irmãos estão vendo aqui a casa de Pedro, mais para cima aqui, passa a foto ali, filho. Aquele lugar que eu mostrei um pouquinho para cima da casa de Pedro, isso aqui é uma sinagoga. É uma sinagoga. Lembra aquele homem com a mão ressequida? Que as pessoas começaram a olhar para Jesus, começaram a olhar para o homem, e começaram a falar assim: nós queremos ver se ele vai curar esse homem em sábado. Era um dia de sábado. Porque se ele curar esse homem no dia de sábado, nós vamos ter do que acusá-lo, porque ele vai curar no dia de sábado. As pessoas tinham o sábado acima da própria vida, eles tinham o sábado acima de tudo, meus irmãos, e religiosidade nem nunca aconteceu e nem nunca acontecerá de alguém ser salvo por religiosidade, seja no sábado, seja qualquer outra coisa. O único que pode salvar, meus irmãos, é Jesus Cristo. E para sermos salvos por Jesus Cristo, nós precisamos estar, meus irmãos, despidos de toda a nossa capa. Nós precisamos estar despidos de toda a nossa religiosidade, porque Cristo é o único que pode, meus irmãos, nos curar, nos salvar, nos renovar, nos fortalecer. Ele é o único, meus irmãos, que pode, meus irmãos, um coração endurecido, ele enviar aquelas máquinas que faz os sulcos assim, e trabalha a terra por baixo, e levanta aquelas terras, e vai levantar, meus irmãos, aquelas coisas, e o Senhor, meus irmãos, muitas vezes isso vai trazer o passado à tona, mas o Senhor Jesus é o único que perdoa passado.
Aliás, o Evangelho, meus irmãos, é a única obra, meus irmãos, que pode perdoar passado, abençoar presente e transformar futuro. Só o Evangelho tem poder para isso. E Jesus está falando, meus irmãos, com 4 tipos de solos. E aqui, meus irmãos, o acusaram muito aqui nesse lugar. E uma das acusações foi porque ele curou no sábado aquele homem que tinha a mão ressequida, nesse lugar aqui. Eu me sentei aqui já, ó. Tem um banco enorme aqui, ó. Tudo isso aqui é um banco. Eu sentei aqui, ó. Um pouquinho mais para frente aí, filho. Mais uma foto. Trouxe 3 fotos para os irmãos. Aqui é dentro daquela casa, sabe? A casa de Pedro, aquela igreja. Hoje, domínio do Império Romano, quer dizer, da igreja romana. Está lá. É aqui, ó. Põe na foto lá. Quando você entra aqui, você olha aqui, você enxerga a casa de Pedro do tempo antigo, no tempo de 2000 anos atrás. Você vê lá como que era. Lógico que está tudo destruído, né? Está tudo. Mas você olha aqui e você vê como que eram os cômodos. Era uma casa muito grande e muita gente morava ali. Era como se fosse um hotel. As pessoas chegavam ali, meus irmãos, e a palavra de Deus sendo pregada. Mas desses 3 corações que Jesus mostra, meus irmãos, a partir agora do versículo 8, Jesus fala então para eles, naquela multidão, ele fala assim: e outra parte, outros 25% caiu em terra boa, e nasceu, e produziu fruto, nasceu, produziu e produziu 100 por 1. 25% caiu sobre aquela terra. 25% de toda a palavra que o Senhor Jesus lançava ali caiu sobre um coração duro, endurecido. Outra parte caiu sobre um coração superficial. Outra parte caiu sobre um coração ocupado. Mas a outra parte, irmãos, caiu sobre um coração frutífero. Que quando a palavra de Deus caiu, meus irmãos, a palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus falando com eles e falando conosco também, caiu em boa terra. E nascida produziu fruto a 100 por 1. Uma semente produziu quantos por cento? Quem é bom de matemática aí? Quantos, filho? 9.900%. 9.900%, irmãos. Que poupança boa para investir, hein? Que investimento, hein, irmãos? Que investimento, hein? Como é bom dar crédito à palavra de Deus. O Senhor Jesus, o profeta Isaías fala, meus irmãos, quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, como é bom dar crédito a esta palavra, a esta semente, porque essa semente, meus irmãos, quando ela cai no coração do homem, e o coração do homem, meus irmãos, está ali, trabalhados, quando a máquina passa assim, não é um coração pisado. Coração pisado, irmãos, é aquele coração que dá voz a todas as vozes, dá ouvido a todas as vozes. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, diz lá em Coríntios, há muitas vozes no mundo, mas uma só voz é poderosa para mudar e transformar o coração, porque a palavra, a voz do Senhor, ela vem para tirar aquela terra dura e fazer como o trator faz lá quando vai lançar a semente no campo, trabalhar a terra. E esses corações, meus irmãos, endurecidos, porque eles estavam conformados com a situação. Muitos queriam matar Jesus, muitos queriam incriminar Jesus,
Outros queriam ver, vamos ver no que vai dar. Outros falavam assim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Outros, meus irmãos, seguiam ou foram lá porque Jesus, ele multiplicava pães e peixes. Mas tinha um povo, meus irmãos, que estava com uma intenção somente de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz do Salvador, de ouvir aquele que poderia transformá-los, salvá-los, resgatá-los da vã maneira de viver. E é isso que Deus faz na nossa vida, meus irmãos. Quando nós inclinamos os nossos ouvidos a ouvir a voz do Senhor, e quando nós deixamos o Senhor trabalhar no nosso coração, o nosso coração, meus irmãos, é como se estivesse passando um arado, e fosse fazendo sulcos, e fosse levantando a terra, e fosse abrindo, meus irmãos, seus sulcos, e quando a palavra de Deus é lançada, ela não vai ficar na flor da terra, ela não vai ficar ali para as aves dos céus vierem comer, não, ela vai ficar, meus irmãos, lá bem profundo, e quando vier a umidade, e quando vier as águas, a semente vai frutificar em nome de Jesus, e vai dar fruto a 100 por 1, 9.900%. O interessante, meus irmãos, é que você não precisa conhecer toda a palavra de Deus, você não precisa conhecer toda a teologia, você não precisa conhecer todos os conceitos teológicos, as palavras, predestinação, conhecer essas coisas profundas. É importante estudar, é bom aprender, tudo maravilhoso, amados irmãos. Mas quando o Senhor Jesus lança a palavra, meus irmãos, uma palavra, meus irmãos, só, uma palavra que tu disseres, o meu servo pode ser curado. Uma palavra. Martinho Lutero, meus irmãos, ele foi salvo com um versículo. O Senhor operou uma obra de salvação no coração dele. Ele teve a mente despertada, o coração despertado com um versículo. Romanos 1,17. Porque o justo viverá pela fé. Dali ele começou, meus irmãos, a desenvolver a salvação. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Porque do Senhor é o querer e o efetuar. Nós precisamos, meus irmãos, saber que quando o Senhor Jesus fala, o nosso coração precisa ser receptivo para receber a semente. E recebendo essa semente, meus irmãos, e caindo a palavra do Senhor nessa terra do nosso coração, nós não podemos endurecer o nosso coração, nós não podemos deixar o nosso coração superficial, nós não podemos ter o nosso coração ocupado, meus irmãos, a ponto de nos distrairmos com aquilo que o Senhor tem falado. Mas quando o nosso coração é frutífero, nós vamos estar ali, como tinha muitas pessoas ali, naquele lugar. Põe lá, filho. Como tinha muitas pessoas lá, ali, em volta daquele lugar, muitos estavam atentos, coração frutífero, atento à palavra, atento ao que Jesus vai falar. Uma grande multidão, irmãos, a Bíblia não diz quantos, mas uma grande multidão, a mesma palavra, mas diferentes reações. Uma multidão, a mesma palavra e diferentes reações. Era isso que Jesus estava falando. Jesus, meus irmãos, ele veio para transformar o nosso coração. O nosso coração, meus irmãos, endurecido por causa do pecado. O nosso coração superficial, porque, meus irmãos, muitas vezes nós queremos deixar as coisas correr. Deixa as coisas correrem. Não é assim que nós fazemos? Como que é a palavra?
muito usada hoje, nós deixamos as coisas, deixar rolar, mas tem uma palavra, como que é lá, Maria, deixar as coisas, ela falou essa semana para mim a palavra, precisava fazer uma prova, minha última prova da pós-graduação, ela falou assim, pare de, isso, pensa numa palavra difícil, parece até, está procrastinando, é isso? Procrastinando, olha que palavra difícil. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos procrastinando, nós vamos sendo superficiais, deixando rolar. Não, irmãos, o Senhor nos chamou para as profundidades. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para nós cavarmos. O Senhor chamou, meus irmãos, para nós termos um coração frutífero, um coração que produza 100 por 1. A palavra de Deus é quem vai fazer tudo isso. A palavra de Deus, irmãos, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas por que uma grande multidão, a mesma palavra, diferentes reações? Diferentes reações. Uns querendo matar Jesus, outros querendo falar, vamos ver se vai ter pão e peixe hoje. Mas tinha um povo lá, meus irmãos, que estava com sede de Deus. Tinha um povo lá que estava desejoso por mais de Deus. Tinha um povo que estava lá porque ele sabia que o Senhor Jesus era o Senhor e Salvador, que o Senhor Jesus era aquele que podia livrá-los do fogo do inferno. Jesus é o único que pode. Porque a Bíblia mesmo diz que todos os homens estão condenados, a não ser que o Senhor estenda a mão para a minha vida e para a tua vida e nos tire. E Jesus fez isso. O Senhor Jesus fez isso. E hoje aqui, nesta noite, meus irmãos, o Senhor Jesus está falando aos nossos corações. O Senhor Jesus está falando, meus irmãos, e Ele falou por aquela multidão. Ele falou, meus irmãos, de 4 solos, de 4 corações, de 4 partes de semente. Ele está falando, meus irmãos, de 4 situações, a mesma palavra, mas algo ele vai falar, meus irmãos, tremendamente poderoso. Aqui no versículo 8, ele vai falar, meus irmãos, algo maravilhoso. Então Jesus clamando, ele não falou simplesmente, ele clamou. E clamor, meus irmãos, esse clamor tem, meus irmãos, é como se fosse Jesus desse um brado ali. É como se Jesus, meus irmãos, tirasse das entranhas ali o som da sua voz. E ele então dá um grito, ele dá um clamor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouvir o que, irmãos? Ouvir aquilo que ele já estava falando já há algum tempo. Já foi, meus irmãos, descendo toda a Judéia. Ele foi lá na Judéia para ser batizado por João Batista. E lá, meus irmãos, João Batista olhando para ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, meus irmãos, o Espírito Santo vem sobre ele. E ali, meus irmãos, ele começa o seu ministério, transformando água em vinho, curando leprosos, libertando cativos, salvando, meus irmãos, os perdidos. E ele vai subindo da Judéia, ele vai subindo e vai para a Galileia dos gentios. Em Nazaré não o recebem, meus irmãos, ali eles quiseram, meus irmãos, lançar Jesus num precipício. Aqueles que moraram com Jesus desde criança ali em Nazaré, quando Jesus, meus irmãos, foi para pregar ali em Nazaré, ele falou, meus irmãos, ali, ele abriu o rolo do livro ali, a Bíblia, a palavra de Deus, ele abriu e leu Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E aqueles de Nazaré, depois na pregação, pegaram ele pelas mãos e foram lançar no precipício. Foram lançar, meus irmãos, no lugar, meus irmãos, mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus se esquivou deles, porque Jesus sabia que não ia morrer no precipício. Jesus sabia que ele ia morrer por mim e por você numa cruz.
com braços abertos, pregado numa cruz, para salvar todos aqueles que, olhando para Ele, pudessem receber essa semente bendita. Porque lá em Isaías 53 fala assim: Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus, meus irmãos, Ele se satisfaz quando o coração se abre para receber a palavra de Deus. Jesus se satisfaz quando Ele olha para você, olha para mim, olha para nós aqui hoje, num domingo, 8h20 da noite, você receptivo a palavra de Deus, falando: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Jesus, eu creio que Tu és o Messias. Jesus, eu creio que Tu és o Salvador do homem. Jesus, eu creio que o Senhor é o único que pode me livrar do fogo do inferno, da condenação, do pecado, do coração endurecido, do coração superficial, do coração ocupado, e fazer do meu coração um coração frutífero, um coração inclinado para a palavra de Deus. Só Jesus pode, irmãos. E Jesus então está diante daquela grande multidão, falando a palavra, diferentes reações, mas nós precisamos, meus irmãos, ele fala 3 verbos aqui no capítulo 8, mais para frente, nós não vamos, depois os irmãos leem a explicação de Jesus a respeito desses 4 versículos, mas 3 verbos ele fala ali, meus irmãos, como aqueles que estavam ouvindo: atentai, escutai e percebei. Atentai, escutai e percebei. Que os nossos ouvidos ouçam, que os nossos corações recebam, que os nossos lábios proclamem. Proclamar. Jesus clamou, quem tem ouvidos ouça. E o proclamar, meus irmãos, é clamar em prol de alguma coisa. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que não só os nossos ouvidos ouçam, não só os nossos corações recebam, não só os nossos lábios declarem, mas que as nossas mãos produzam, em nome de Jesus. E produzam, meus irmãos, o resultado pelo qual a palavra de Deus está sendo lançada nos nossos corações. Muitos dos que estavam aqui, estavam ali, meus irmãos, para com as suas próprias mãos prenderem o Filho de Deus, levá-lo preso para Jerusalém. Ia acontecer mais para frente, não agora, mais para frente ia acontecer. Muitos estavam ali, meus irmãos, para com as suas próprias mãos matarem o Filho de Deus, matarem aquele que veio nos salvar. Como que pode, irmãos? Como que pode? Jesus veio fazer o bem, Ele veio nos livrar da nossa condenação. E o que os homens fizeram? O mataram, o perseguiram. Jesus, Ele veio para dar-nos um vinho novo, e o que nós demos para Ele? Vinagre. Jesus, meus irmãos, Ele veio para nos dar vida eterna, e o que nós demos para Ele? Morte. E morte de cruz, não é qualquer morte, é morte de cruz, a morte mais cruenta, mais sangrenta que existia na época. Mas por graça e misericórdia, Deus nos deu um coração receptivo à palavra de Deus. Por graça e misericórdia, hoje, meus irmãos, o nosso coração foi chamado para se inclinar para Deus, para se voltar para Deus, para que a palavra de Deus, com tanta gente, com tanta multidão, falando tantas coisas, você possa centrar,
você possa se direcionar, você possa se blindar de todas as outras vozes que há no mundo, mas que você possa ter a reação diferente daqueles outros três, das outras três classes que tinham lá naquela multidão. Que a tua reação seja: Senhor, eu rasgo o meu coração, eu faço sulcos profundos. Em outra parte Jesus fala assim: e um deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Por que um deu 100 por um? Por que um deu 9.900%? Outro deu, agora vou perder a conta, 60 por um e 30 por um. Depois os irmãos fazem a conta em porcentagem. Porque um deu fruto a 100 por um, e o outro deu a 60, e outro deu a 30. O segredo é, amados irmãos, que quanto mais nós abrirmos o nosso coração, mais a palavra de Deus vai ser eficaz na nossa vida. Quanto mais nós rasgarmos, meus irmãos, o nosso coração, não as nossas vestes, como faziam os reis, como faziam os profetas, meus irmãos, mas rasgar o coração. Quanto mais nós mergulharmos, quanto mais nós deixarmos Deus tratar, e às vezes em partes que nós não queremos que Ele trate, é mais aonde o Senhor vai produzir frutos para a glória dEle, em nome de Jesus. Por isso nós precisamos atentar. Você já deve ter ouvido um ditado que fala assim: a mesma água fervente amolece a batata e endurece o ovo. A mesma água fervente, meus irmãos, amolece a batata, mas endurece o ovo. Você já fez lá a maionese? Já pegou a água fervente lá, colocou a batata e o ovo junto lá? A batata fica molinha e o ovo duro. É a mesma água, a mesma temperatura, o mesmo ambiente, a mesma panela. Mas por quê? Porque 4 classes aqui no meio daquela. Olha, as pessoas, os irmãos lá estão se especializando, hein? 4 classes aqui. E Jesus falou por parábolas, para mostrar, meus irmãos, aqueles que estavam ali com intenção de matá-lo, com outras intenções, mas que eu e você hoje, nesta noite, neste lugar, o nosso coração esteja totalmente aberto e receptivo para ser transformado a cada dia por essa palavra poderosa, gloriosa, graciosa, misteriosa, poderosa e santa, que transforma corações, a ponto de Jesus fazer uma revolução nessa cidade, Cafarnaum, mas também lançar sobre essa cidade vamos dizer uma maldição, mas ali ele proferiu algo sobre Cafarnaum. Falei: tu, Cafarnaum, se em Tiro e Sidom, ou se nas regiões mais pagãs, se fizesse os sinais que em ti se fizeram, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus operou pelo menos uns 20 milagres ali, a Bíblia relata, em Cafarnaum. O que a Bíblia não relata também, milhares talvez, ou centenas de milhares. Mas, meus irmãos, milagre não salva ninguém. Milagres, talvez já tenha visto muitos milagres. Eu já vi muitos milagres, já vi muitas maravilhas. Já vi cego ver. Não é espiritualmente, não, fisicamente. Já vi milagres. Mas o que salva, meus irmãos, é um coração disposto a abrir os seus sulcos, a abrir e amolecer o coração com o óleo do Espírito, óleo do Senhor que vem dos céus, o santo óleo do Senhor que amolece o coração mais endurecido, mais empedernecido, mais
Senhor, vem. Para quê? Para que a semente de Deus, para que a palavra do Senhor, caindo, produza fruto. E produza a 100%. Em nome de Jesus. Quanto mais dermos vazão para a palavra de Deus, mais nós vamos ser um rio de águas vivas fluindo no nosso interior. Quanto mais se abre as portas ali da Itaipu, é mais águas que jorram para gerar energia sobre todo o Foz do Iguaçu, Paraguai e todos os outros lugares que são beneficiados por aquela usina. Quanto mais nós, meus irmãos, nos dispormos a Jesus, mais a obra de Jesus vai se realizar em nós. Porque nós não queremos pão multiplicado, nós não queremos as bênçãos, nós queremos o Senhor da bênção. Nós não queremos, meus irmãos, só o que Jesus pode dar para nós, nós queremos o próprio Cristo, porque Ele é a fonte de toda a salvação. E se você tem Cristo, você tem tudo. Você não precisa buscar outra coisa, porque os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Que nesta noite, Senhor, os nossos corações esteja, Senhor amado, como esse quarto solo. Esteja como, Senhor amado, esse coração frutífero, Senhor, receptivo à Tua palavra, desejoso por transformação, desejoso por conhecer mais de Ti, Jesus, desejoso, Senhor amado, por mais de Ti e menos de nós mesmos, por mais de Ti e menos do mundo, por mais de Ti e menos da superficialidade que há no mundo, mais de Ti e menos dos conceitos humanos, Senhor. Ó Deus, mais de Ti e menos da religiosidade, Senhor, que não serve para nada a não ser nos afastar da Tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós Te pedimos, o nosso coração, Senhor amado, seja aberto. Abre o nosso coração, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor amado. Ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso coração se incline para Ti. Mais de Ti em nós e menos de nós em nós mesmos, Senhor. Pai amado, para que nós possamos ver os grandes frutos, para que, como aqueles homens que estavam em Cafarnaum, ó Deus amado, puderam fazer uma revolução naquele lugar. Aconteceu uma revolução naquele lugar. 12 homens colocaram Cafarnaum e todo Israel de ponta cabeça, porque, Senhor amado, a palavra do Senhor entrou, a palavra do Senhor transformou, a palavra do Senhor deu nova vida, deu nova visão, deu nova direção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, ó Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos do mundo, livra-nos do pecado, livra-nos de Satanás, livra-nos desses adversários que nos cercam, livra-nos, ó Pai amado, livra-nos da nossa carne, a nossa carne, Senhor, que muitas vezes quer endurecer o nosso coração, a nossa carne que muitas vezes, Senhor, quer, ó Deus amado, que nós Te busquemos por interesses. Não, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos o que o Senhor é, na integridade, na integralidade do Senhor na nossa vida, porque sabemos, Senhor amado, que tendo o Senhor temos tudo. Tendo o Senhor nós temos tudo, Senhor. O Senhor é a fonte de toda a bênção. Ali, Senhor amado, como os Teus discípulos, Senhor, o que eles mais desejavam é pegar peixe, o que eles mais desejavam era encher o barco de peixe, mas a hora que o Senhor apareceu e falou para eles, lança a rede do lado direito, eles pegaram peixe como nunca tinham pegado, pegaram tanto peixe que o barco quase virou, mas quando eles viram a sua glória, eles deixaram o barco, deixaram os peixes e seguiram a Jesus. Assim sejamos nós, Senhor. Assim sejamos nós. Queremos a Cristo, como os gregos falaram para Filipe, nós queremos Cristo, nós queremos ver Cristo, nós queremos ouvir Cristo, nós queremos estar em Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode transformar, que pode mudar as nossas vidas.
pelo seu Evangelho. O Evangelho que perdoa passado, que abençoa presente e que transforma futuro. O único é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, que o nosso coração seja um coração frutífero. E que a Tua palavra, caindo no nosso coração, possa produzir muitos frutos. E frutos que saltem para a vida eterna. Frutos que saltem para a vida eterna. Que os nossos corações se encham da Tua palavra. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Sabedores somos de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa justificação e em breve voltará para buscar aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, que estão aguardando a sua vida. Em breve Ele voltará e te encontre fiel, fiel à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Que o Senhor possa, através do teu coração, fazer grandes obras em nome de Jesus. Nosso coração, esse coraçãozinho nós temos no peito, possa fazer grandes e poderosas obras em nome de Jesus. Primeiro em nós mesmos, na nossa família, nosso lar, na nossa família, a comunidade da fé, e numa sociedade corrompida, numa sociedade longe de Deus. Que você, como aqueles 12 que influenciaram toda aquela região ali, lugar pequeno, mas que mudou a história daquele lugar, nós também sejamos instrumentos, porque o nosso coração é um coração frutífero em nome de Jesus, amém? O nosso coração é um coração frutífero em nome de Jesus, para a glória de Deus, o Pai, amém. As crianças não tem apresentação das crianças ainda, né? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos estar encerrando. Nós temos um louvor, vamos louvar o Senhor, e assim estaremos finalizando esse tempo, culto.
Louve ao Senhor, a nova criação de Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque pela Tua palavra, pelo coração, ó Pai amado, ó Deus, que recebeu essa preciosa semente, nós fomos feitos nova geração, Pai, geração que te louva, ó Deus amado. Eu sei, ó Deus amado, cada um de nós, cada um aqui presente, os que estão nos assistindo, a todos, ó Pai amado, que o Senhor tem chamado, Senhor, num dia nós com toda a criação louvaremos ao Senhor num grande coral, ó Deus, segundo a sua promessa nós aguardamos novos céus, nova terra, o qual habita a justiça, em nosso coração, Pai amado, até esse dia, ó Deus, esteja atento, atentando para a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra e aplicando a Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Rei, o Rei da glória, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados irmãos, uma semana abençoada, e lembre-se, o Senhor Jesus, Ele está falando. Recebamos a palavra do Senhor. Deus abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.